Silvana, virou uma espécie de mania criminosa de bandido. Vai lá na avenida, para o ônibus, arma na cara, desce todo mundo e leva o ônibus coletivo, como chama, o veículo coletivo, para usar como barricada. Os moradores da Mousema não aguentam mais, gente. Notícia da madrugada, tá? Foi um terror naquela região ali da Mousema, porque eles sequestraram um ônibus e atravessaram no meio da rua. Tem mais de 200 motoristas hoje passando por tratamento psicológico, por acompanhamento psicológico por causa desses ataques. O motorista desse ônibus foi agredido. Olha isso. Fora as linhas que param de circular agora pela manhã, porque Jefferson Monteiro, bom dia. Esses ônibus ainda estão atravessados na pista ou já foram retirados? Já foram retirados, Silvana, mais uma vez, bom dia a todos. Eles já foram retirados, pelo menos atravessados da pista, foram colocados no canto, que inclusive os bandidos levaram a chave, a empresa não tinha chave reserva, teve que ser rebocada. Então, infelizmente, novamente a cena se repete, como o Faixa falou, virou moda, infelizmente, aqui na região da Mousema, Itaiangá. Essa prática de atravessar ônibus, usar como barricada, para justamente tirar o foco da polícia que tenta conter essa guerra entre milícia e tráfico que já dura há algum tempo aqui. Então, essa madrugada, por volta de 3 horas da manhã, bandidos em motos, pelo menos 3 a 4 motos, ficaram interceptando então os coletivos. A gente conseguiu confirmar com alguns funcionários dessas empresas que estavam dando assistência para esses motoristas, que foram 5 ônibus e uma van. Então, os motociclistas, os criminosos, então, chegavam a esses motoristas por volta de 3 horas da manhã, surpreendiam todos e mandavam, desçam, a ordem é descer. Eles desciam dos coletivos sem alternativa, entregavam as chaves e os ônibus eram atravessados. Olha, a gente tem aqui o levantamento. Um ônibus ficou atravessado na altura do Golf Clube, todos na estrada aqui do Itaiangá, tá, gente? Um na altura do Golf Clube, 2 ônibus na entrada da Tijuquinha, inclusive lá também uma van, o motorista da van teve a chave levada. Um na região do Cloro, que é na região onde a gente está aqui, na região, na localidade conhecida como Vila da Paz, e outro ônibus na região da Mousema. Aqui onde a gente está, na localidade conhecida como Cloro, que é na Vila da Paz, um motorista foi agredido, ele levou uma coronhada, isso foi confirmado por funcionários da empresa de ônibus que deram assistência para ele. Ele não precisou ser levado ao hospital, mas claro que está muito assustado. A gente conversou com os motoristas, 2 motoristas, vamos ver o depoimento deles, eles estão bem apreensivos, vamos ouvir. Às 3h20 a gente estava indo na direção do tanque, ponto final, como 3 motos emparelharam com o ônibus, forçando o ônibus parar. E um entrou dentro do ônibus e mandou atravessar o carro e levou a chave. Eu fui parado hoje, mas os colegas pegaram ontem, anteontem, tá direto isso. A gente nunca sabe como é que vai ficar, se você termina a sua viagem, se não termina, se consegue chegar em casa direito. Gente, essa situação de ônibus atravessados aqui na região começou de uma forma mais eficaz na semana passada, quando a polícia trabalhava aqui para conter, então, a invasão de traficantes aqui da região da Tijuquinha e Mousema até a área da milícia ali na comunidade de Rio das Pedras. Olha, a gente fez um levantamento da semana para cá, da semana passada até agora, já foram 19 ônibus e uma van usados como barricadas. Situação complicada. A gente está aqui então na estrada do Itaiangá, como vocês percebem, na Vila da Paz. Movimentação aqui é tranquila, aparentemente os ônibus conseguem passar. Está o trânsito aqui mais retido por conta do horário. E a gente está agora sobrevoando a região. A gente vai agora com novas informações com o Guilherme Peixoto. Guilherme, bom dia para você. O que você vê aí do alto aí? Bom dia. Olha, a cena repetida, o terror repetido para moradores dessa região. Jefferson, estou aqui bem perto de você. Bom dia, e para todos os amigos também que estão aqui com a gente no Bom Dia Rio. Do alto, você sabe, a gente tem outra perspectiva, nas imagens ao vivo, dá para ver reforço no patrulhamento. O Globocop está nesse momento sobrevoando a Mousema, aqui na zona oeste do Rio. Você viu ali uma base da Polícia Militar, um blindado nessa região. A gente também vê muitos carros da PM circulando de um lado para o outro, carros da Recon, outro batalhão também da Polícia Militar reforçando o patrulhamento. Mas o que a gente consegue perceber é que mesmo com o reforço nessa região desde a semana passada, os criminosos continuam agindo. A gente já sobrevoou um pouco essa área, tanto a estrada do Itaiangá, a partir aí da direita do vídeo,
quanto também a estrada de Engenheiro Souza Filho, a Avenida Engenheiro Souza Filho, em direção a Rio das Pedras. Aqui do alto a gente vê o caminho liberado, a movimentação aparentemente normal de trabalhadores saindo de casa, de crianças a caminho da escola, e a gente vai fazer esse caminho agora aí da direita, pela estrada do Itanhangá, em direção às comunidades da Tijuquinha e a comunidade da Paz, também perto, onde esses ônibus foram atravessados. Aqui a gente consegue ver o acesso liberado, muitos carros da polícia passando, mas ônibus também nos dois sentidos, tanto para chegada à região da Muzema, quanto também de saída dessa região em direção à Barra da Tijuca, em direção ao Jardim Oceânico. Então o que dá para afirmar é que esses ônibus de fato foram retirados, não há mais ônibus atravessados no caminho, trânsito livre, mas uma circulação um pouco menor do que a gente costuma mostrar todos os dias. Seguramente, depois de mais uma noite de terror, esses moradores estão receosos ainda de sair de casa, mas o que dá para afirmar é que tem patrulhamento reforçado. Um pouco mais à frente, a gente vê aí com clareza fila de ônibus, trânsito intenso nessa região, que é o comum de todas as manhãs. Não há trânsito bloqueado nesse momento, mas é um horário de bastante movimento, então muita gente pega ônibus para tentar sair dessa região. E por isso esse fluxo aí mais intenso em direção ao Jardim Oceânico. Então, mais informações de ônibus sequestrados, uma cena que se repetiu desde a semana passada, pelo menos 3 vezes nessa região. A gente está se aproximando agora da Vila da Paz, Tijuquinha um pouquinho mais à frente. Então, repito, trânsito congestionado nesse momento, mas é apenas um movimento normal de saída dos moradores. Informação então é que os ônibus foram retirados. Outro blindado aí nessa região que faz limite já no acesso à comunidade da Tijuquinha. Quero recuperar aí a imagem que a gente também fez agora há pouco. O Jefferson contou que um desses ônibus sequestrado por criminosos, atravessado no meio do caminho, a empresa não tinha chaves e aí foi preciso retirar dessa forma. Olha aí, o reboque retirando esse ônibus, o ônibus que foi levado agora há pouco em direção a Rio das Pedras. Então o ônibus teve que sair rebocado dessa região e foi só assim, na base da força, que o caminho foi liberado agora nesse começo de manhã. Então a gente vê caminho livre, você vê imagens ao vivo aqui da estrada do Itanhangá, numa manhã que parece mais tranquila, se é que é possível falar em tranquilidade nessa região, já que os moradores têm vivido dias de terror desde a semana passada e estão no meio de uma disputa de território entre traficantes e milicianos. O que dá para dizer é que mesmo com reforço no patrulhamento dessa área, os criminosos continuam agindo por aqui.